Após rescindir com o Goiás, o Meia Elvis recusa uma proposta da Série B de aproximadamente R$200 mil mensais. No vídeo de hoje, quero trazer aqui os detalhes sobre o futuro do ex-camisa 10 esmeraldino, por qual equipe da Série B o jogador deve atuar. Além disso, no vídeo de hoje, quero comentar com vocês sobre a situação do meio-campista Daniel Bessa. Depois da saída do Elvis, muitos torcedores do Goiás comentando sobre uma possível volta do jogador, qual é a possibilidade disso, o seu contrato também lá no futebol italiano que acabou se encerrando com a equipe do Hellas Verona, trazer os seus números tanto nessa sua última passagem lá no futebol italiano, quanto também aqui no time esmeraldino. Além da saída que aconteceu ainda ontem do zagueirão Sidney, ele que rescindiu seu contrato em comum acordo com a diretoria alviverde, mas quantos jogadores para a defesa o Goiás deve buscar até a reabertura da janela de transferências lá no dia 18 de julho. Quero trazer aqui os detalhes para vocês em nosso vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira o nosso vídeo de hoje mais cedo, que eu acabei postando. Falei sobre o contrato do Dieguinho, também sobre o Luiz Felipe, atacante que veio de empréstimo do Atlético Mineiro. Vou deixar outros passando aqui também para vocês acompanharem. Eu vou falar hoje do Sidney, porque no vídeo de hoje mais cedo, que eu soltei ali por volta das 11 horas da manhã, era o vídeo que eu tinha gravado para ontem de tarde. Aí meio que surgiu essa notícia do Elvis de última hora, acabei tendo que refazer o cronograma, então por isso que estou meio atrasado para falar aqui do Sidney, mas irei trazer novidades a respeito desse assunto também, combinado? Outro recado também importante que quero passar para vocês, é uma das nossas apoiadoras aqui do YouTube do Goiás News, a LSD, com a loja de roupas streetwear, com uma moda mais livre, onde lá você pode encontrar diversos tipos de blusas, jaquetas, até mesmo calça jeans, outros acessórios como anéis, enfim, vou deixar passando o vídeo aqui para vocês conferirem, diversos modelos masculinos, femininos, a gêneros também, lá você encontra uma diversa opções, para você se vestir da melhor forma possível, de diversos tamanhos, inclusive a loja que está bem localizada no Shopping Cerrado, no piso 1, fica ali na mesma localização da praça de alimentos, em frente ali o quiosque do McDonald's. Você pode encontrar sobre a LSD no Shopping Cerrado e também lá no Instagram. Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, tanto na descrição quanto também no primeiro comentário fixado. Vai lá, confere também os produtos que estão disponíveis, blusas inclusive a partir de R$60, realmente bem barato, muito bacana também a qualidade de todos os produtos. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Fazemos as entregas também em Goiânia e região, pode conferir e confiar na LSD, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar também sobre uma informação importante confirmada pelo repórter Bruno Daniel, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, a respeito do Meia Elvis, que acabou de deixar o Goiás nessa última terça-feira, acabou rescindindo o seu vínculo amigavelmente com a equipe esmeraldina. Contar um pouquinho mais sobre os bastidores dessa decisão. A diretoria do Goiás, quando recebeu o Elvis, logo no treinamento, na parte da tarde, o jogador não participou, veio conversar com a diretoria do Goiás, que até mesmo a direção propôs que o Elvis só deixasse a equipe esmeraldina a partir do dia 18 de julho, já que é quando reabre a janela de transferências para inscrições dos times na Série A e da Série B, obviamente já que ele poderia atuar a partir daquele momento por um outro clube, já que era esse o seu pensamento, e também o Goiás poderia contar com um novo jogador para a posição. Entretanto, o Elvis, que já saiu de imediato, estava ali um pouco chateado depois de perder a sua mãe, ainda lá no mês de março, se eu não estou enganado, bem ali no comecinho do Campeonato Brasileiro, entre a reta final do estadual. Então o jogador ficou abalado bastante e quer ficar um pouco mais próximo da sua família. Essa decisão familiar acabou pesando muito nessa sua saída do Goiás e quanto também nessa sua tomada de decisão a recusar essa primeira proposta do CSA, equipe aí da Série B, como confirmou o Bruno Daniel. Já tinha falado para vocês ontem, o CSA tinha chegado com muita força para contar com o jogador, R$120 mil mensais, mais 80 mil por mês de luvas, ou seja, um salário sim astronômico, um contrato de 1 ano e meio, assim como ele tem, tinha, melhor dizendo, com seu vínculo com o Goiás, só que aqui no Verdão ele recebia aproximadamente R$110 mil por mês, ou seja, quase que ia dobrar esse seu contrato no CSA. Mas como confirmou o Bruno Daniel, da Rádio Bandeirantes, acabou não aceitando, recusando essa oferta do CSA, apesar das boas propostas, dos bons valores, uma decisão familiar. Agora os outros clubes que entraram na briga pelo jogador, tanto o Criciúma e também a Ponte Preta, falaram aí com o jogador nas últimas horas. A tendência é que ele pode acertar com uma dessas duas equipes e até faz mais sentido, o Elvis, que ele é natural da cidade de Janiópolis, no interior do Paraná, fica um pouquinho ali mais para cima, então é próximo do estado de São Paulo e também de Santa Catarina,
na cidade de Criciúma. Então faz sentido essa decisão um pouquinho mais familiar do jogador. Acho que se fosse para escolher entre essas duas equipes, acho que possivelmente o Elvis deveria ir para o Criciúma, já que é um time que ele jogou lá na Série B também de 2016. A Ponte Preta também vive um momento um pouquinho mais complicado nessa Série B. Enfim, um jogador realmente deixando o Goiás, como eu falei para vocês, não é o craque que todo mundo sonhava, né, para uma primeira divisão, mas nesse momento, com a janela de transferências ainda fechada, realmente acho que vai fazer falta nesses últimos jogos, né, do Goiás até o dia 18 de julho. E também outra informação importante do Bruno Daniel é que o Grêmio não está no negócio. O Bruno Daniel confirmou com o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, que confirmou que não teve nenhum tipo de proposta ou interesse por parte da equipe gaúcha em contar com o ex-jogador esmeraldino. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Elvis, vai ou não fazer falta no Goiás, e um pouquinho mais desses seus bastidores, né, deixando a equipe esmeraldina por conta dessa sua decisão familiar e também essa recusa de R$200 mil mensais lá no CSA, também por conta dessa parte, né, da localização. Agora dar sequência aqui no vídeo e comentar sobre um assunto que eu vi muitos de vocês falando, tanto aqui no YouTube quanto também lá no Instagram, a respeito do meio-campista Daniel Bessa, jogador que teve uma rápida passagem pelo Goiás lá na temporada de 2020, apesar dos números modestos, né, 23 jogos, 5 gols, até razoável para o meio-campista, uma assistência, jogador assim, meio que ficou a impressão de que poderia ter jogado um pouquinho mais se tivesse um elenco mais competitivo nas suas mãos, né? Realmente o Goiás naquele começo de 2020 estava uma bagunça geral, até se a gente analisar as contratações muito caras, algumas que até fazia sentido, outras nem tanto, o Goiás apostando em muita experiência, o próprio Sandro, né, a volta do Rafael Vaz, enfim, ficou um time até que na teoria bom, o Edilson, mas muito caro, muito pesado, acabou abalando demais, principalmente os cofres do Verdão. Então, muitos torcedores comentando sobre o Daniel Bessa. Será que ele poderia ser útil dentro do elenco do Goiás atualmente? Não estou aqui para trazer assim que eu estou pedindo o Daniel Bessa, não me entenda dessa forma. Estou apenas trazendo a informação, os detalhes, vi muitos de vocês comentando e quero trazer aqui para vocês, né, para a gente conversar também a respeito desse tópico. O Daniel Bessa, que acabou o seu contrato lá no Hellas Verona, ainda nesse final do mês de junho, ele que na temporada italiana fez 25 jogos, marcou um gol e deu outras 2 assistências. O Hellas que conseguiu uma boa campanha, né? Ficou na 9ª colocação geral do campeonato italiano. Ele que, inclusive, se a gente considerar apenas a primeira divisão da Itália, foram 24 jogos, um gol marcado e uma assistência. O jogador foi titular, né, em grande parte também do torneio, inclusive ele fez bons jogos contra a equipe da Udinese, também diante o Torino. Enfim, o jogador embalou uma sequência muito boa na temporada, principalmente ali partindo para a reta final, mas por exemplo nos últimos 5 jogos onde ele ficou à disposição, só entrou em apenas 2 deles, estava já perdendo um pouco, né, de espaço na equipe da Itália. Ele que só tem atualmente 29 anos de idade e depois que deixou o Goiás, ele já veio para o Verdão de empréstimo, né? Pertencendo à equipe do Hellas Verona ainda, veio para o Goiás, depois saiu e voltou para a primeira divisão lá do futebol italiano, onde foi bem, né? Naquela reta final de ano, fez mais 18 jogos com 2 assistências, acabou chamando ali a atenção dos torcedores do Hellas Verona, onde ele já tinha também uma identificação. Antes do Goiás, ele jogava pelo Genoa, fez 2 temporadas por lá, também na primeira divisão italiana, um dos maiores times, né, do futebol da Itália. Enfim, ele que fez sua carreira praticamente toda no exterior. Aqui no país ele só atuou no Sub-13 do Coritiba e também no Sub-15 do Atlético Paranaense, antes de chegar lá na Inter de Milão em 2009. Chegou a fazer ali no total um jogo só pela equipe da Inter de Milão, passou no Vicenza Calcio, time da 2ª divisão da Itália, também na Holanda e em Portugal, 2014 no Bolonha, 2015 no Como, e até chegar em 2016 na equipe do Hellas Verona. Foi um cara importante naquela temporada, marcando 8 gols em 47 jogos no total. O Hellas que naquele ano estava na 2ª divisão italiana. Enfim, um jogador que demonstrou muita classe, né, quando estava aqui no Goiás. No total, ele 29 jogos, 5 gols e outras 1 assistência. Um jogador realmente que até começou bem o campeonato goiano, fez logo o seu gol na estreia contra a Napolino, depois teve o clássico contra o Vila Nova e posteriormente a isso, na Copa do Brasil contra o Fast Clube, lá no Amazonas, ele também marcou um gol, ou seja, em 2 jogos o Daniel Bessa já tinha ali duas bolas na rede pela equipe esmeraldina. Chegou a marcar outros gols contra a equipe do Santo André na Copa do Brasil, depois também na primeira rodada do Brasileirão, diante do Atlético Paranaense e por último contra o Atlético Goianiense, também, né, num jogo dentro de casa, vitória do Goiás por 2-0. Sua última atuação aconteceu ainda quase que no final
do primeiro turno no empate fora de casa contra a equipe do Botafogo. Esse jogo que foi no dia 19 de outubro, seu contrato já acabava no mês seguinte, acabou que rescindiu esse seu vínculo e cobrou esse valor na justiça. E aí eu vejo muito torcedor também sendo um pouco cruel com o jogador, sem querer passar pano para ninguém, né? Mas o Daniel Bessa, ele apenas não aceitou o parcelamento da dívida do Goiás, que a dívida estava feita, isso é claro, tá bom? Realmente não tem como a gente culpar os jogadores por estar cobrando uma coisa que era o seu direito no momento que assinou o seu contrato, e a diretoria do Goiás, né, estando disposta a pagar também. Então o Daniel Bessa, ele apenas não aceitou esse parcelamento, assim como o Goiás conseguiu, né, fazer alguns acordos com os jogadores desse mesmo período. E tudo isso porque esse acordo aconteceu logo em janeiro, quando o Paulo Rogério Pinheiro havia acabado de assumir. O Daniel Bessa, que praticamente fez a sua temporada, sua vida toda, né, lá no futebol da Itália, chega aqui no Brasil, no primeiro time, já tem esse problema. A tendência é que realmente ele cobrasse o mais rápido possível do Goiás, que ficou ali de pagar 1.500.000, já foi quitado nesse ano agora de 2022, tanto por conta de salários atrasados, FGTS, luvas, direitos de imagem também, realmente uma gestão absurdamente ruim que foi do Marcelo de Almeida lá naquela temporada. Então o Daniel Bessa está livre, o Goiás aparentemente hoje não deve mais nada para o jogador. Enfim, é o atleta que gostou da equipe esmeraldina, mas acabou saindo no meio daquela bagunça de 2020. Por enquanto apenas o Grêmio havia demonstrado interesse ainda no comecinho do ano em contar com o futebol do atleta, está 100% livre no mercado, e quero saber sua opinião, se poderia ser uma boa alternativa para o time esmeraldino. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre o zagueirão Sidney, né? Uma informação aí do André Rodrigues, ainda nesta última terça-feira também, onde confirmou a saída, a rescisão amigável do jogador com a equipe esmeraldina. Eu que inclusive ontem havia gravado esse vídeo já falando sobre o Sidney, que quem sabe poderia ser uma alternativa, porque todo mundo estava tratando como uma incógnita muito grande dentro do elenco do Goiás. Até mesmo a entrevista do Jair Ventura pós-jogo diante da equipe do América Mineiro, lá em Belo Horizonte, já falava isso, né? Que o Apodi e o Sidney eram dois jogadores importantes que estavam em fase final de transição física, ou seja, a gente ficou meio que naquela expectativa, até trouxe aqui para vocês, que o Sidney poderia voltar a vestir a camisa do Goiás, apesar da insatisfação muito grande da diretoria com seu rendimento dentro de campo e também fora dele. Enfim, o Goiás que eu sabia que estava insatisfeito com o jogador, mas imaginei esperar até o dia 18 de julho para tentar ver se o jogador ou embalasse uma sequência positiva ou pelo menos ficasse sendo uma opção no banco de reservas do Jair Ventura. Acabou que nenhum nem outro aconteceu, rescisão amigável e pelo menos o Goiás não precisará pagar o salário do jogador, também que gira na casa de R$100 mil por mês até o final do ano, tendo essa economia e também menos um jogador no elenco pode reforçar nessa posição. Dessa forma, o Goiás que já estava aí à procura de outros reforços, a tendência é que traga no mínimo mais 3 zagueiros para a sequência do ano a partir do dia 18 de julho, que é quando reabre a janela de transferências, a diretoria esmeraldina tendo ali pelo menos mais um mês para buscar essas posições dentro do mercado. O zagueiro Anderson Jesus é o que está mais encaminhado hoje com a diretoria esmeraldina. O Arthur Henrique também, ex-Brasil de Pelotas e Cruzeiro, chegou a fazer os exames médicos, né, viajar para Goiânia, mas acabou sendo reprovado, já que era um atleta para chegar de imediato e ficar à disposição do técnico Jair Ventura. Então o Goiás já abre a janela de transferências a partir do jogo contra a equipe do Fluminense, que acontece na 18ª rodada do Brasileirão. Já pode contar com seus reforços. Até aqui apenas um oficializado e já treinando, que é o lateral esquerdo Sávio. O Goiás fez a questão inclusive de trazer ele com um mês de antecedência para já entrosar com os seus jogadores. Pode ser uma baita alternativa na lateral esquerda do Verdão. Para finalizar aqui sobre o Sidney, o zagueirão de 32 anos de idade fez só 5 jogos pelo Goiás, 4 no Campeonato Brasileiro e 1 na Copa do Brasil. Até começou bem, gostei daquela atuação dele contra o Palmeiras, também diante do Atlético Mineiro na Serrinha, mas depois disso ficou de fora de alguns jogos, teve uma pequena contusão muscular e depois que voltou diante do Fortaleza, aí foi mal demais, né? Naquele jogo ele ficou meio escalado, mas também bastante fora de forma, e o ápice aquele gol do Mendonça diante Goiás e Ceará, né, em jogo na Serrinha. O Sidney perdeu uma bola aérea sem nem disputar, né, para falar a verdade. Um jogador com quase 15 centímetros a menos do que ele levar um gol de cabeça é realmente inaceitável. Diretoria bem insatisfeita, ficava essa meio que lesão, mas que não era nada confirmado de tão grave, mas por que ficar de fora quase um mês do time? Enfim, essa bagunça toda acabou com pelo menos uma rescisão amigável. O Goiás não deve nada para o jogador, então pelo menos já soluciona o caso
na raiz. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa saída do Sidney, se faz certo a diretoria do Verdão e sobre esses reforços na defesa, né? Será que o Goiás precisa buscar mais do que 3 zagueiros para a sequência do Campeonato Brasileiro ou até mesmo um lateral direito, um lateral esquerdo? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre os reforços esmeraldinos. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição. Deixe seu comentário para ajudar em nosso engajamento, pode ser qualquer coisinha, algum comentário seu sobre algum tema do nosso vídeo, ou até mesmo uns 2 coraçãozinhos, que já me ajuda demais a chegar mais gente, alcançar mais seguidores aqui dentro do YouTube. O link da LSD também vou estar deixando no primeiro comentário fixado, pode ir lá e conferir, né, as melhores peças de roupas aqui de Goiânia. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!